Olá, bom dia. Já estamos de regresso à Praça da Alegria e, tal como eu anunciei, vamos falar agora de dores de cabeça. É a nossa rubrica de saúde, o nosso espaço de saúde. Hoje com o Dr. José Barros. Olá, muito bom dia. Bem-vindo ao nosso programa. Escolhemos este tema e, antes de mais, obrigada por se disponibilizar a estar connosco. É neurologista do Hospital de Santo António e já com um vasto currículo nesta área, porque é algo que apoquenta muita gente. Ao longo da nossa vida, quem é que nunca teve uma dor de cabeça, ainda que por mais ténue? Agora vamos tentar descodificar os vários tipos de dor de cabeça. Antes mesmo de passarmos à sua exposição que preparou, eu sugeria, junto do nosso público, hoje está bem dividido, mas se calhar hoje dava prevalência às senhoras, porque normalmente as dores de cabeça estão associadas ao sexo feminino. É uma realidade? Algumas dores de cabeça, sim, particularmente enxaqueca, que é de facto mais prevalente no sexo feminino. Mas também há alguns tipos particulares de dores de cabeça mais prevalentes no sexo masculino. Mas no geral, poderemos dizer que sim. E porquê que as mulheres são mais propensas às enxaquecas? Julga-se que os fatores hormonais terão uma grande influência nessa maior prevalência. A enxaqueca é 2 a 3 vezes mais prevalente na mulher do que no homem e está muito associada ao ciclo reprodutivo. Claro. Aparece, a sua incidência na mulher aumenta na menarca, a seguir à primeira menstruação e durante a juventude. Está muito associada ao período menstrual. Há senhoras que só têm uma enxaqueca única, mensal, entre o fim da pílula e o início do período menstrual. Desaparece na gravidez, é um estado de graça, desaparece habitualmente na menopausa, embora possa depois voltar com a terapêutica hormonal de substituição. Portanto, há uma associação e a pílula, por outro lado, pode agravar ou pode melhorar a enxaqueca. Digamos que há fatores hormonais justificarão essa maior prevalência no sexo feminino. Nas mulheres. Agora, se saberemos nós identificar uma enxaqueca, vamos interpelar, se calhar, o nosso público. A senhora, muito bom dia, como é que se chama, por favor? Claudina. Dona Claudina, sei que tem frequentes dores de cabeça e o que é que sente exatamente? Que tipo de dor de cabeça, se é que sabe explicar? Bom dia. O que eu sinto, Sr. Doutor, é que vou para a cama sem dores de cabeça e durante a noite dói-me a cabeça. E isso desde que idade é que acontece? Mais ou menos a partir dos 50 anos. 50 anos. E é uma dor de cabeça diária? Mais ou menos. Durante o dia não tenho, é só mesmo quando eu vou para a cama. Vou para a cama sem dores de cabeça e durante a noite acordo com dores de cabeça. É uma dor, isso dura há quanto tempo? Sr. Doutor, tenho, às vezes dia sim, dia sim. Eu, por acaso, não tenho... E é pela cabeça toda? Não tem predomínio de lado? É sim, Sr. Não vomita, não fica enjoada? Não, Sr. Doutor. Não. Então, E a dor de cabeça acaba por desaparecer quando adormece. Exatamente. Tem dificuldade em adormecer? Não, Sr. Doutor, durmo bem. Durmo bem, como digo. Vou para a cama, adormeço, não me custa adormecer. O que realmente acordo é com as dores de cabeça. Bom, a dor de cabeça que acorda o indivíduo, à partida, é uma dor de cabeça sintomática. Isto é, quando ela tem uma história muito curta. Portanto, se esta senhora nos estivesse a contar esta história e ela tivesse uns dias de evolução, ficaríamos, uns dias ou uma semana, ficaríamos preocupados. Como já tem muito tempo de evolução, provavelmente é aquilo que chamamos uma cefaleia idiopática, isto é, em que a doença é dor de cabeça em si própria, não há nenhuma doença por trás. Associada. E talvez o que aqui mais se aproxima da chamada cefaleia de tipo tensão. Tipo de tensão muscular. Muito bem. E que tem tratamento também. A senhora não se importa também de colaborar connosco? Tem frequentes dores de cabeça? Sim, bom dia, doutor. Bom dia. É praticamente o dia todo. Vou para a cama. Deita-se e levanta-se com dor de cabeça. Com dor de cabeça. Mais ou menos. Sempre esta parte, mas eu é esta Mais parte. associado a uma parte? É mais a Sim, parte desde que idade, direita. novamente? Já há bastante tempo, sei lá, 5, 6 anos, mais ou menos. 6 anos. Mas é isto frequente. Vou para a cama, não tenho posição e a dor mantém-se sempre. Não há dias livres de dor? Não tenho dias livres. A dor lateja, começou-se o coração a bater? Ou Sim, uma dor... tenho momentos, tenho sítios em que sinto mesmo, parece o coração a bater. Quando era mais jovem, não teve enxaquecas? Aquelas dores de cabeça que aparecem muito de longe a longe? Não, sou dor. Portanto, a dor de cabeça diária, crónica deste tipo, mesmo sendo unilateral e mesmo tendo alguma pulsatilidade, corresponde ao quadro da chamada cefaleia de tipo tensão. Portanto, não é uma enxaqueca, não é? Não tem periodicidade, não tem intervalos livres, também não é uma cefaleia sintomática porque dura já há bastante tempo. Claro. Só mesmo perguntar se mais alguém tem alguma dúvida, só uma questão rápida, só chamar a senhora aí desse lado. Bom dia, como é que se chama? Bom dia, Sra. Doutora. Eu também sou uma pessoa que sofro bastante a cabeça. Tive enxaquecas em mais nova. Depois da menopausa realmente melhorou. Baixou um bocadinho.
mas tenho quase todos os dias dor de cabeça. Aquela dor latejante, como o seu doutor diz. Raro dia não tenho. Por exemplo, agora estou aqui e tenho essa dor. Bom, este calor também não ajuda, não é? As luzes, mas é uma dor que não é. lhe impede a atividade, não lhe impede o seu funcionamento Às diário. vezes. Tenho alturas que tenho que me deitar. Porque não mas é diferente da dor de cabeça que tinha antes, da enxaqueca? Da enxaqueca, mais sim. leve, mas mais frequente. Mais leve. Esta é uma evolução habitual das pessoas, de algumas pessoas que têm enxaqueca ao longo da vida, quando são mais jovens, e depois, a partir de certa idade, a enxaqueca desaparece e fica esta cefaleia, ainda com algumas características de enxaqueca, mas mais com características de cefaleia tensional. Tem muito também a ver com o stress do dia-a-dia, com as preocupações, às vezes com a menor qualidade do sono. Do sono, esse é um fator importantíssimo. Obrigada. Vamos agora sim voltar ao nosso espaço e tentar explicar. Doutor, há muitos tipos de dor de cabeça, como nós percebemos. Se calhar ficamos aqui já junto do nosso vídeo-aula. Tentar perceber as diferentes dores de cabeça. Falamos normalmente em cefaleias, é uma dor de cabeça? Cefaleia é o nome técnico para dor de cabeça. Define-se não só como dor, mas como dor ou desconforto na extremidade cefálica. Cefaleia em si mesmo não é um diagnóstico, pode corresponder a muitas situações diferentes. Quando estamos doentes, independentemente da causa, quando temos uma gripe, quando estamos há muito tempo sem nos alimentarmos, quando temos uma infecção de qualquer natureza, temos dor de cabeça. E, portanto, o problema não é do cérebro nem do sistema nervoso. São fatores desencadeantes. Fatores desencadeantes, as intoxicações, as abstinências. Por exemplo, o álcool é um bom exemplo. A intoxicação alcoólica aguda dá dor de cabeça, a abstinência alcoólica também dá dor de cabeça. Portanto, é um sintoma geral. Depois temos aquilo que mais preocupa as pessoas e mesmo os médicos, que são a cefaleia como sintoma de uma doença do sistema nervoso central. A cefaleia que pode significar uma meningite, que pode significar um tumor cerebral, que pode significar uma hemorragia intracerebral. Estas cefaleias devemos levá-las muito a sério, mas são muito raras. Habitualmente as pessoas com cefaleias não têm nada disto. Não é? Portanto, são uma raridade. Temos que lhes dar muita atenção quando aparecem, mas temos que ter a noção que são raras. Claro, mas doutor, quando alguém tem frequentes dores de cabeça, é importante estudá-las, não é? Naturalmente, sim, isso sempre. Sempre, não é? Porque mesmo quando a cefaleia não tem uma importância do ponto de vista vital, não põe a vida em risco, pode pôr em risco a qualidade de vida, seguramente, o trabalho, o rendimento escolar, obviamente. E, portanto, tem consequências socioeconómicas. E quem tem muito essas consequências é este último grupo das cefaleias ditas funcionais, em que a cefaleia é ela própria a doença. A enxaqueca, a cefaleia de tipo de tensão, como já falamos aqui, a nevralgia do trigêmeo e vários outros tipos de cefaleias, em que, digamos, a cefaleia se esgota em si própria como doença. Não há nada por trás. O cérebro está bem, não tem nenhuma anormalidade, não é preciso fazer exames por causa disso. Claro, é apenas decorrente de algum comportamento nosso também, poderá ser, não é? De algum comportamento, mas mais do que um comportamento... Neste caso, não se alimentar, por exemplo, sim, devidamente. mas mais de comportamento de características genéticas neste último grupo, não é? Há pessoas que estão predispostas a ter este tipo de dor de cabeça. E por muito que façam, acabarão sempre por ter uma ou outra, não é? E porquê é que existe essa predisposição? Tem a ver com a nossa genética, lá está. Tem a ver com a nossa genética. Isso hoje em dia é um campo que está muito estudado, a genética da enxaqueca. Há, efetivamente, um risco maior de enxaqueca nos filhos de pais com enxaqueca, particularmente se ambos os pais têm enxaqueca. E há mesmo formas de enxaqueca que são doenças genéticas. A enxaqueca hemiplégica familiar, que é uma enxaqueca que, além da cefaleia e de outros sintomas associados, tem também paralisias transitórias, que duram 10, 20, 30 minutos. Essa enxaqueca hemiplégica familiar é ela mesma uma doença genética, em que um indivíduo tem uma probabilidade de 50% de a passar à geração seguinte. Portanto, o papel da genética é muito importante, particularmente e tem que ser estudado. Podemos passar ao próximo quadro, se faz favor? Penso que temos mais imagens, não é? Deveríamos ter. Há pessoas que já conseguem prever uma dor de cabeça. Que já conseguem sentir, digamos que, o início. Isso já nos leva quase... Sim, são chamados pródromos. Isso aparece também particularmente na enxaqueca. Já sabem, por exemplo, se comerem chocolate ou se comerem queijo, que a seguir vão ficar com dores de cabeça. Essa é uma história mal contada. Então, é isso que eu quero que me explique tudo. O chocolate ou o queijo têm as costas largas, digamos assim. E foram durante muito tempo apontados como fatores precipitantes da enxaqueca. E as pessoas tinham noção, se comer chocolate, tenho uma crise de enxaqueca a seguir. Hoje em dia sabe-se que é muito mais complexo do que isso e que a apetência por queijo, a tendência para comer o queijo ou o chocolate, já faz parte da crise da enxaqueca. Já é um pródromo. E, portanto, a pessoa comeu o chocolate
porque já estava com uma crise de enxaqueca ainda não manifesta. Bom. Isso já faz parte dos fatores dos pródromos, e não é? fê-lo para compensar, de certa forma? Será isso? Não, é uma tendência natural. Ah, é uma tendência natural que não é dominada pelo próprio. É uma tendência inconsciente. Ter tendência pelo consumo de certo tipo de alimentos. Mas, no fundo, não é o chocolate nem o queijo que vão desencadear a enxaqueca. Sim, isso poderá fazer parte já da crise. Embora seja controverso. Também haja quem assim admita... como o inverso, tomar um café que poderá atenuar uma enxaqueca. Já que estamos aqui nos conselhos... O café é uma arma de 2 gumes na enxaqueca. O café, em algumas pessoas, é um precipitante da enxaqueca, pode estar associado à precipitação da enxaqueca. Na maioria das pessoas, faz parte da terapêutica da sua enxaqueca. Isto é, ajuda a resolver a crise da enxaqueca. Particularmente em pessoas habituadas ao consumo de cafeína. Aliás, antigamente havia comprimidos, e ainda há, para tratamento de enxaqueca que tinham cafeína na sua composição. Sim, são conhecidos. Vamos então aos exames necessários, ao diagnóstico. Não, este gráfico pretende dar-nos uma ideia de uma coisa que eu já disse antes, isto é, cefaleias toda a gente, em qualquer momento da vida, tem, ou quase toda a gente. Depois, alguns desses, menos, usam analgésicos uma vez ou outra. Menos ainda recorrerão ao médico de família por isso, menos ainda faltarão ao trabalho, poucos irão ao neurologista, menos ainda farão exames e só lá no topo da pirâmide estará um pequeno grupo que corresponde a situações orgânicas preocupantes, designadamente o tumor cerebral que tanto preocupa as pessoas. Portanto, nós precisamos ter uma população de centenas de milhares de pessoas para termos meia dúzia de tumores cerebrais relacionados com essas cefaleias. A maior parte destas situações não são situações orgânicas. Claro. Bom, e felizmente há tratamentos para quase todas as dores de cabeça, não é? Não há cura para a maioria, mas há tratamentos para quase todas, não é? Isso, aliás, na medicina é muito assim. Nós cobramos poucas coisas, mas podemos tratar praticamente tudo, não é? Ora, vamos tentar perceber então os picos das várias dores de cabeça. Nós, para abordarmos as dores de cabeça, o ponto essencial é a conversa com o doente. Não é a tecnologia, não são as ressonâncias. Foi, no fundo, aquilo que começamos por fazer aqui na nossa conversa. É a conversa, que terá que ser uma conversa muito mais profunda do que nós tivemos aqui, mais prolongada, e uma conversa, digamos, semi-estruturada. Isso é o fundamental em medicina e particularmente em neurologia e muito nas cefaleias, a conversa com o doente. E nessa conversa, o mais importante é nós percebermos o perfil de instalação da doença. Como é que a cefaleia se instalou? Nós temos aqui um perfil de instalação abrupta, que é aquela cefaleia que se instala de um momento para o outro. A pessoa é capaz de dizer qual era o reclame que estava a dar na televisão no momento em que a cefaleia apareceu. E é uma cefaleia que atinge o pico máximo de intensidade em poucos minutos ou segundos. Esta é sempre uma situação preocupante. Todas as cefaleias que têm este tipo de instalação, que são muitas vezes descritas como a pior dor de cabeça que o indivíduo já teve, são sempre para levar a sério. E podem corresponder a uma hemorragia meningea, uma hemorragia subaracnoideia, não é? Portanto, é muito importante termos em atenção este perfil de instalação. Claro, mas é uma dor muito forte e que se sabe exatamente o momento exato em que ela se deu. Vamos ao próximo caso. Aqui temos a instalação aguda, mas não abrupta. A pessoa que sai de casa de manhã, já tem uma cefaleia relativamente leve, trabalha ainda bem durante a manhã, ao almoço já se sente incomodada, durante a tarde ela agrava-se ainda mais. E este perfil, que pode demorar a instalar-se horas, muitas horas, ou até 1 ou 2 dias, digamos que não é muito específico. Pode corresponder a situações banais ou pode corresponder a situações preocupantes. Uma cefaleia do jejum tem este perfil, a cefaleia de uma gripe tem este perfil, mas a cefaleia de uma meningite também tem este perfil. Portanto, aqui é preciso outros dados na conversa com o doente para chegarmos ao diagnóstico. O que deve fazer a pessoa que tem, por exemplo, uma instalação não abrupta, que vai sentindo a dor de cabeça aumentar ao longo do dia? Deve iniciar, por exemplo, deve tomar um analgésico assim que sente... Pode tomar um analgésico, sim. Pode tomar um analgésico e tem que ter muita atenção, não só às características da cefaleia, como a outros sintomas associados, porque a cefaleia raramente aparece sozinha. Há sempre outros sintomas. Se tem febre, se tem vômitos, se há deterioração do estado de consciência, da vigília. Portanto, há vários outros sintomas associados aos quais temos de estar atentos. A cefaleia não pode ser olhada isoladamente. Vamos ao próximo. Temos aqui outro perfil que nos deve preocupar, que são estas cefaleias ditas subagudas. Aquelas pessoas que habitualmente não tinham dor de cabeça, em que a dor de cabeça aparece e semana a semana se vai tornando pior. No verão foi pior do que era na Páscoa era pior do que no Carnaval e, portanto, vai evoluindo assim ao longo de semanas. Este tipo de cefaleia corresponde normalmente a uma hipertensão intracraniana, a um aumento de pressão dentro do cérebro, que pode ser por uma meningite crónica, por exemplo, uma meningite tuberculosa, ou por um tumor cerebral. Portanto, é um perfil de cefaleia
relativamente raro, mas que é preciso estar muito atento àquela cefaleia que semana a semana vai piorando, ao longo de semanas ou ao longo de meses. Convém não deixar passar muito tempo este tipo sem de cefaleia estudar este tipo de cefaleia, não é? Depois temos aqui do que já falamos, o perfil típico da enxaqueca, que é a cefaleia crónica paroxística. A pessoa, quando está com a crise, está muito mal, está incapaz para todas as suas atividades, quer profissionais, quer sociais, está no escuro, com luz apagada, não quer ouvir ninguém, náuseas, vómitos. Portanto, há mesmo um documento da Organização Mundial de Saúde que compara um dia de uma enxaqueca grave a um dia com uma tetraplegia, em termos funcionais. Parece exagerado, mas para alguns doentes com enxaqueca não é. Mas depois aquilo passa, ao fim de 4 a 72 horas, a situação resolve-se e a pessoa volta à sua vida normal. Mas e pode anda durar depois, 72 horas uma enxaqueca? Pode demorar até 72 horas, por definição, sim, 3 dias. Mas depois, resolvendo-se a situação, a pessoa tem a sua vida normal, isenta de sintomas. E depois, passado 15 dias, ou 3 semanas, ou um mês, volta outra crise destas. Pergunto, estas pessoas com cefaleias ou enxaquecas crónicas podem fazer uma terapia de prevenção? Ou seja, tomar medicamentos para prevenir continuamente? Sim, depende do número e do impacto que tem na qualidade de vida. E da resposta aos medicamentos de fase aguda. Porque imagine que uma pessoa tem 2 crises de enxaqueca por mês, que é dona de casa, que dorme um bocadinho, 2 horas e a cefaleia passa. Embora ela tenha 2 crises por mês, não é razão para fazer profilaxia, porque ela tem uma forma de as resolver. Ou que toma um comprimido que é extremamente eficaz na fase aguda e que a cefaleia se resolve. Também não haverá critério para profilaxia. Para prevenção, ficam aqueles doentes que têm muitas crises, que respondem mal ao tratamento e que têm um grande impacto na sua qualidade de vida. Portanto, cada caso é um caso. Nós, durante alguns meses, fazemos medicação diária, quer a pessoa que tenha dor de cabeça, quer não tenha, para evitar que elas surjam, ou quando surgem que sejam mais curtas, ou tendo a mesma duração, que sejam mais leves e que permitam a atividade no dia a dia. Gosta sempre de saber estas questões. Tem efeitos secundários esse tipo de medicamentos? Todos os medicamentos ativos que têm efeitos terapêuticos, também têm efeitos secundários. Eu acho que as pessoas devem desconfiar sempre dos medicamentos que não têm efeitos secundários, porque esses provavelmente também não têm efeitos terapêuticos, não fazem nada, não é? Portanto, os medicamentos têm sempre efeitos secundários, temos que julgar com os efeitos secundários em função de cada indivíduo. Há efeitos secundários que até são benéficos. Um dos medicamentos que nós usamos na terapêutica da enxaqueca faz perder peso. Nós tratamos mulheres... Não diga isso muito alto, senão começa já tudo Tratamos essencialmente mulheres jovens. Portanto, esse efeito secundário, normalmente até é popular, até gostam. Portanto, tratamos crise de enxaqueca com antihipertensores, alguns antihipertensores. Vão diminuir a tensão arterial. Se a nossa doente também é hipertensa, está a beneficiar desse efeito secundário. Portanto, é este jogo que nós temos que fazer na escolha dos medicamentos. Claro. Ainda faltou referir a próxima, as crónicas contínuas. Contínuas. Habitualmente, já há uma senhora aqui que tem este perfil, são enxaquecas, habitualmente, portanto, crónicas paroxísticas, que aparecem de vez em quando, que com o tempo, com o tratamento e muitas vezes com o abuso medicamentoso, o uso exagerado de medicamentos, digamos, por automedicação, adquirem este perfil, isto é, períodos de maior ou menor cefaleia, mas que a cefaleia nunca chega a desaparecer. Não sei se tem mais imagens ou se esta é a última. Não, acho que ainda tinha. Ainda tem. Então passamos à próxima. Nós temos aqui alguns alertas. As pessoas perguntam muitas vezes, mas então, quando é que nos devemos preocupar com as cefaleias? Quer o cidadão comum, quer às vezes os nossos colegas médicos, isto é o que nós ensinamos aos nossos alunos, ter sempre atenção a este diapositivo. As cefaleias de início abrupto, que já falamos há pouco, são sempre sintomáticas, até prova em contrário. As cefaleias de evolução progressiva, que também já falamos, aquelas que pioram semana a semana. Quando o doente nos diz, foi a pior dor de cabeça da minha vida, isto tem que ser levado a sério. Embora também deva ser relativizado, porque temos alguns doentes com enxaqueca que já nos disseram muitas vezes que foi a pior dor da sua vida, não é? Tem que ser entendido no... E a dor também é muito relativa de pessoa para pessoa. De pessoa para pessoa, sim. Sim, mas aqui é a pessoa a comparar-se com ela própria, não é? Dor, não é? Depois as cefaleias de novo, pessoas que não têm dores de cabeça e que de um momento para o outro, principalmente adultos, começam com uma cefaleia nova, principalmente depois dos 45 anos, ou se a pessoa tem imunodeficiências, quer adquiridas, quer por tratamentos, quer por cancro, não é? Portanto, uma cefaleia de novo deve ser sempre investigada nesses casos. Quando há febre ou quando há erupções cutâneas. Há algumas doenças graves que se manifestam por alterações cutâneas. Ou então, quando há sintomas ou sinais neurológicos para além da cefaleia. Outros sintomas ou alterações no exame neurológico. Mediante este cenário, a pessoa deve dirigir-se a um médico. Que médico? Deve ir ao médico de família? Deve ir logo a um neurologista? As pessoas devem ir sempre ao médico de família, a não ser quando são situações emergentes.
Quando nós temos aquela situação da cefaleia de início abrupto, a pior dor de cabeça da sua vida... deve ativar-se o 112. Claro, e a pessoa entra na emergência do hospital e, habitualmente, nessas situações, é internada e muitas vezes tratada quando está subjacente a isso a ruptura de um aneurisma, não é? Portanto, nas outras situações, o médico de família deve ser sempre, digamos, a primeira linha de tratamento. A primeira escolha. Sintomas de enxaqueca? Este diapositivo traduz-nos, resume-nos os sintomas... Se precisar, também pode usar o crânio que trouxe, o cérebro. Não é necessário. Aliás, já a propósito do cérebro, há uma curiosidade, é que o cérebro não dói. Nós podemos perfurar o cérebro, que não provoca dor. Não é o cérebro que dói. Não é o cérebro que dói. O que dói são as estruturas... Os nervos... São os vasos e são as meninges que envolvem o cérebro, não é? Embora o cérebro tenha um papel muito importante no processamento da dor, ele é o responsável, mas ele em si mesmo não dói. A agressão ao cérebro não é dolorosa, não é? A enxaqueca por definição, uma cefaleia hemicraniana, só de um lado da cabeça. Pode ser de um lado, pode ser do outro. Quando alterna de lado, isso dá-nos uma enorme segurança no diagnóstico, não pode ser mais nada, é mesmo uma enxaqueca, mas também pode ser sempre do mesmo lado. Há pessoas que têm a dor de cabeça sempre do lado esquerdo ou sempre do lado direito, e há mesmo algumas que não são hemicranianas, são bifrontais, bilaterais. Outra característica importante é a pulsatilidade, como se fosse o coração a bater dentro da cabeça. E mais importante que isso é uma pulsatilidade agravada pelo esforço. O esforço agrava enormemente. Há pessoas que, quietinhas, deitadas, a dor está muito sossegadinha, mas o mínimo movimento da cabeça agrava essa pulsatilidade. E na maior parte das vezes no escuro, porque há uma fotofobia. Há fotofobia, portanto, há uma intolerância à luz e intolerância ao ruído. Fotofobia e fonofobia, maior intolerância à luz do que ao ruído. As pessoas ainda podem ouvir os outros falar, ainda são capazes de conversar um bocadinho, mas no escuro, com a janela fechada. Portanto, a intolerância à luz é muito marcada. A face geralmente fica transfigurada. As pessoas ou ficam pálidas ou ficam ruborizadas, depende muito de pessoa para pessoa, com alguma consistência na mesma pessoa. As crianças, particularmente, costumam ficar pálidas, com macilentas. Era algo que eu lhe ia perguntar às enxaquecas, e fazemos aqui um parênteses nos sintomas. Também é possível enxaqueca aparecer uma criança? É, mas íamos falar disso a seguir. Ah, é? Já tem slides para isso, muito bem. Então continuamos. Os vómitos são outra característica clássica da enxaqueca, mas atenção que só em 50% das crises é que se chega a vomitar efetivamente. Náuseas sempre, as pessoas ficam sempre enjoadas. Aqui no norte as pessoas chamam muito vómitos às náuseas e dizem eu tive vómitos e a seguir até vomitei. Portanto... mas vómito, efetivamente, só aparece em 50% das crises. Não tem que estar presente sempre. Uma das características que nós achamos mais graça na enxaqueca é a aura, mas só aparece em 15% das pessoas com enxaqueca. A maioria não tem aura. A aura é um sintoma neurológico, focal, portanto, muito bem caracterizado e transitório, que dura 10, 15 minutos, 20 minutos. O que é que a pessoa vê exatamente? São luzes a pescar? Há vários tipos. Esse é o mais comum. Luzinhas a pescar no centro do campo visual, que vão coalescendo, que vão formando formas geométricas mais complexas, que se afastam para a periferia e que desaparecem ao fim de uns minutos. Temos aqui um exemplo de uma aura visual. Ela pode ser produtiva, ter este componente alucinatório que temos ali, aquele especulado, que habitualmente é cinético, mexe, produz uma sensação luminosa incomodativa, e no centro temos uma amputação do campo visual, uma parte do campo visual em que a pessoa não consegue ver. Muitas vezes está a ler o jornal e vê uma mancha... Pode deixar momentaneamente de ver, pode ser 10, 15 minutos. Que vê a periferia do jornal, mas há uma parte que acelerar agora um bocadinho e passamos já para o último e falar então deste que é que... Esta era outro tipo de auras, que são auras sensitivas e motoras, que pode dar mesmo paralisias, como eu disse antes, não é? Este é, portanto, o último slide. Sentamos então, para terminar, a falar mesmo muito rapidamente sobre as enxaquecas nas crianças. É preocupante? Os pais devem preocupar-se? As crianças têm enxaqueca, podem ter enxaqueca e outro tipo de dores de cabeça como os adultos. Os nossos colegas neuropediatras têm consultas de cefaleias nos hospitais pediátricos, portanto é uma entidade que não se deve negligenciar. Para lhe dar assim uma regra, os pais devem preocupar-se quando a criança é pequena e a história de cefaleia é curta. Costuma dizer-se criança com menos de 6 anos, história de cefaleia com menos de 6 semanas. Particularmente quando associada a localização occipital, que é uma localização que não é muito simpática
para as cefaleias na criança, ou associada a vómitos matinais precoces. Digamos que essa é, digamos assim, o grupo que mais nos deve alertar. Mas isso no que respeita a ter uma doença subjacente, porque a criança pode simplesmente ter uma enxaqueca dita banal. Mas até por privação do sono, por exemplo, não é? Mas isso tem muito impacto no rendimento escolar, não é? E há que tratar. Há que tratar isso. A disciplina do sono e a disciplina das refeições são importantíssimas. Bom, se é importante num adulto, muito criança, mais numa criança, ainda. claro que sim. Bom, e também convém referir que, tal como disse, a conversa com o doente é importantíssima e convém até o próprio doente ajudar o médico fazendo um diário das suas dores de cabeça, um calendário, e escrevendo os vários sintomas e exatamente que dias é que teve dor de cabeça. Isso vai ser fundamental para o diagnóstico. Isso é um instrumento essencial no seguimento do tratamento. Dr. José Barros, foi um prazer, muito obrigada. Muito obrigado. Pelos esclarecimentos. Ficamos com